E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Gente, estamos aqui para uma aula de Química, beleza? Então eu espero que você esteja bem, esteja aí no seu local de estudos e vamos continuar aqui esse tempo dedicado para Química. Gente, a nossa aula hoje é sobre tabela periódica, tá bom? É sobre a evolução da tabela periódica. E essa aula vai para você, meu aluno do Alfa Integral de Umuarama do primeiro ano. Essa aula é especialmente gravada para você, meu aluno, minha aluna. Beleza? Então já pode anotar aí o título dessa aula, Tabela Periódica Evolução. Eu acredito que todo mundo, quando pensa na química, a primeira imagem que vem na cabeça realmente é da tabela periódica e que talvez temos que decorar a tabela, suas linhas e suas colunas. Gente, não é bem assim, tá bom? Na verdade, se nós entendermos o funcionamento, o esquema da tabela periódica, já é mais do que suficiente, ok? Mas veja que o subtítulo é a evolução. Assim como nós estudamos os modelos atômicos, certo? E a evolução de um modelo para o outro, por que foi necessária uma evolução? Lá nos modelos atômicos, nós também faremos agora, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, lá no Poliedro Homeschool, a semana A e a semana B complementam o que nós vamos falar agora, tá bom? Então, veja aí, se você ir até no Poliedro Homeschool no primeiro ano, lógico, primeira série de ensino médio, você vai até na matéria de Química, nós temos a semana A e a semana B, tem ali, bem aqui embaixo, livro 1A, frente B. Essa aula, ela trata sobre tabela periódica, beleza? A aula que está na semana A é a aula que também está na semana B e elas complementam o que eu vou falar aqui. Então, primeiro você assiste a minha aula e depois assiste a semana A e a semana B. Nós estamos na unidade 2 do livro, ok? Unidade 2. Exatamente onde começa a falar sobre tabela periódica. Então vamos lá, joinha aí, você está vendo aqui uma versão mini minha. Acho que esse desenho aqui é mais bonito do que eu, né? Com certeza, na verdade. Então vamos lá, gente. Passando aqui. Ótimo. O nome da tabela, ela é periódica. Tudo que é periódico, gente, é porque é alguma coisa que está repetindo, tá bom? Por exemplo, periodicidade é a qualidade ou propriedade, uma característica do que é periódico, tá bom? Se a tabela é periódica, é porque algo dentro dela se repete em um certo período. Aí eu coloquei o desenho aí das fases da Lua, porque realmente nós temos lua nova, lua crescente, lua minguante, e todas estas fases elas vão se repetindo num certo período. De mês em mês, você pode imaginar a cada 30 dias, perfeito? Assim como o nosso aniversário também é periódico. A cada um ano você completa aniversário. A cada um ano tem Natal. A cada um ano, Ano Novo, Réveillon e assim por diante. Isso é ser periódico. Nós temos uma periodicidade, perfeito? Toma nota, anota isso daí que é muito importante para vocês. Se você precisar pausar esse vídeo, você pode pausar ele para poder anotar o que está escrito aí no slide, tranquilo? Então vamos lá. Gente, por que eu falei para vocês o que significa a periodicidade? Vamos pegar o nome aqui, periodicidade. Porque o nome da tabela é periódica, então nós temos que entender cada termo, tá bom? Por que foi necessário então montar uma tabela periódica? O primeiro elemento cientificamente descoberto foi em 1669, foi um alquimista, um químico antigo, chamado Hildenbrand. Ele foi um dos últimos alquimistas, tá bom? Ser alquimista era uma classe ali de químicos, de biólogos, que eles buscavam a pedra filosofal. É um mito, né, a pedra filosofal. Ela poderia transformar qualquer objeto em ouro, certo? Metal em ouro. E eles queriam então fazer a partir da pedra filosofal o elixir da vida. Bom, não conseguiram, mas evoluíram bastante científica e de forma tecnológica. Então, esse cientista aí, esse químico, ele descobriu o fósforo. Foi o primeiro elemento químico cientificamente comprovado, tá bom? O fósforo.
Bom, com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas iniciaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver esquemas de classificação. Bom, gente, não é do seu tempo, mas isso é do meu tempo, sim, que se utilizava orelhão para fazer ligação na rua. E para fazer a ligação nele, utilizava-se um cartão de créditozinho de unidades para fazer a ligação. E a minha mãe utilizava muito esses cartões, e esses cartões tinham desenhos neles. E conforme eu colecionava esses cartões, eu poderia separar eles em grupos, certo? Em desenhos que eram parecidos, que tinham certas semelhanças. Então, essa é a ideia da tabela periódica. Foi descoberto um primeiro elemento, e a partir dele começaram-se a descobrir de maneira científica vários elementos químicos no nosso planeta. A ideia é agrupar esses elementos químicos em um compilado, em uma tabela. Só que eu não posso colocar eles de maneira aleatória. Assim como eu organizava os meus cartões telefônicos, conforme os desenhos eram parecidos, conforme coleções parecidas, por exemplo, tinha os cartões telefônicos da coleção dos 101 Dálmatas. Eu colocava todos os cartões dos 101 Dálmatas que eram parecidos juntos. Tinha uma coleção de cartão das cidades paranaenses e eu colocava esses cartões todos juntinhos. A tabela periódica é um lugar onde nós agrupamos os elementos e esses elementos possuem características semelhantes, características que se repetem dentro da tabela, período. Por isso que é uma tabela periódica. Tudo bem? Vamos lá. A primeira classificação, então, documentada foi a divisão entre elementos que são metais e não metais. Então, nós temos aí, então, uma ideia que em algum momento começou a diferenciar o elemento que era metal e o elemento que não é metal. Só para você ter uma ideia, o elemento que é metal, ele conduz eletricidade. Então, eu poderia imaginar que aquilo que conduz eletricidade, na sua forma pura, possivelmente é um metal. Então, só para você entender que nós começamos a classificar, a separar os elementos. Lembra o que eu falei agora há pouco. Por que eu tenho que classificar? Por que eu tenho que separar? Porque eu agrupo elementos que possuem semelhanças, tá bom? Quando eu coloco eles juntos dentro de um compilado de uma tabela, nela eu verifico algo que se repete, propriedades que se repetem, periódicas, ok? Vamos lá. Então, só para ficar de uma maneira aqui bem clara para vocês, a tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos químicos, tá bom? Sistemática, organizada, na forma de uma tabela, em função de suas propriedades. Então, a tabela, como nós conhecemos hoje, ela está organizada de uma maneira sistemática, tá bom? Em função das propriedades dos elementos. Futuramente, nós vamos estudar todas as propriedades periódicas, tá bom? São aulas futuras. Eu acho muito interessante se você deixar aí pertinho de você uma tabela periódica, aquela que a gente utiliza atualmente, tá bom? Eu só vou tomar uma aguinha aqui. Ótimo, perfeito. Só para completar a frase, então, a tabela periódica ela é muito útil para se preverem as características e tendências dos átomos. Só para você entender melhor essa frase, se eu pego o átomo do sódio e eu sei o comportamento do átomo do sódio, ótimo, dentro da tabela periódica, elementos que estão juntos ali com o elemento sódio possuem propriedades semelhantes a ele. Então, se eu conheço um, provavelmente eu conheço a dos outros do mesmo grupo. Perfeito? Vamos lá. Então, gente, isso daqui é a primeira ideia de uma tabela periódica, tá bom? Eu posso dizer para vocês que é o primeiro modelo de tabela periódica, a primeira, que foi proposta pelo Johann Doberené em 1829. A pronúncia, talvez, do nome dele não foi a melhor, mas dá para entender que é o Johann. A ideia dele
foi de colocar elementos em tríades, em trios. Trios é colocar de 3 em 3. Então ele pegava 3 elementos que possuíam propriedades químicas muito semelhantes e colocavam juntas. Ele colocava esses 3 elementos em ordem crescente de massa atômica, tá bom? A palavrinha atômica ali, agora que eu percebi que saiu um acento ali errado, tá? Seria o acento circunflexo, não esse agudo, perfeito? Só tomando nota disso. Gente, quando o Johann ele coloca esses 3 elementos químicos juntos, a tríade, tá bom? Não, tá bem longe de ser a nossa tabela periódica atual, tá? Ele colocava de 3 em 3. Isso era um esquema de uma tabela, tá bom? Ele colocava ali 3 elementos juntos. Ele percebia que a massa atômica do elemento do meio era uma média das massas atômicas das extremidades.